Meus irmãos, bom dia. Nós damos graças a Deus pelo privilégio, a alegria de estar com os irmãos, conhecer-vos, porque não conhecia para além do pastor, da sua esposa, não conhecia a igreja, e aqui está uma oportunidade para podermos nos conhecer um pouco e partilhar o que Deus tem feito lá naquela terra e tem usado um pouco a gente também. Mas a gente vai fazer isso mais depois na escola dominical, não é? Nós vamos partilhar uma porção da Escritura nesta ocasião, que está relacionado tanto com o trabalho missionário, quanto com a forma como o nosso Redentor Jesus conduz a sua igreja. Nosso Redentor Jesus, Ele resgatou a sua igreja e a conduz através de servos ordenados para esta igreja servir e ser bênção. Então, uma lição preciosa. Obviamente a gente não depura ela de um texto, mas de alguns textos. E eu convido-vos, meus irmãos, a abrir a Escritura no livro de Atos. Atos, seu capítulo de número 6. Vou ler aqui, meus irmãos, do verso 1 até o 7. E eu peço que os irmãos mantenham a Escritura aberta, enquanto nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então o texto termina com uma frase que repete-se algumas vezes no livro de Atos: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oramos, meus irmãos. Pai bendito, nós adoramos o nome da Tua glória. Obrigado pelo privilégio de, como parcela da Tua família espalhada pela terra e pela história, reunir-nos para adorar-Te, para bendizer-Te o nome e receber de Ti uma porção, ó Deus, para a instrução, para o fortalecimento da nossa fé e para bem servirmos ao Senhor entre os homens. Ajuda-nos a ser luz deste mundo, bendito Pai, para a glória do Teu nome acima de todas as coisas, para que a igreja, noiva do nosso Redentor Jesus, o Cordeiro de Deus, cumpra a sua missão, e para que o mundo Te conheça como Deus Redentor e Te glorifique e goze o Teu nome, ó Deus, porque este é o fim principal do homem. Nós Te rogamos agradecidos no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem estivemos acolhidos pelo nosso irmão, presbítero Laê, sua esposa Meire, e algumas pessoas estavam ontem, havia bastante crianças, não é? Depois vimos a foto de algumas outras tantas crianças da igreja, e a gente pôde perceber nessa observação coisas já conhecidas, que é como é precioso, como é preciosa a família, e como é precioso cuidar, como é necessário cuidar da família, não é? Hoje nós lidamos com um grave problema, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Portugal isso é muito forte, que é o governo querer controlar a educação dos filhos, não é? Controlar a família. E é uma bênção poder cuidar da família e ser instrumento de Deus para educar filhos, educar uma nova geração em Cristo, conhecedor de Deus, conhecedor da sua palavra.
Deus conduz a família através dos pais, não é? Pai, mãe, tem um papel de responsabilidade na educação, na criação dos filhos. Pois bem, a Escritura também fala acerca de Jesus como aquele que conduz a sua igreja. Ele ama profundamente a sua igreja. Ele ama com amor imensurável. Ele resgatou, como dissemos no princípio, ele resgatou a sua igreja e a resgatou com um preço altíssimo. Esse é um primeiro aspecto, antes mesmo de entrar nesse texto que ora lemos. Quando nós estudamos a Escritura, sobretudo, quando lemos aquele momento que Jesus Cristo instituiu a ceia, está narrado nos Evangelhos, em Marcos, que logo após a instituição dela, Jesus Cristo foi para o jardim do Getsêmani. Há toda uma descrição do sofrimento do nosso Redentor naquela noite, que foi uma noite terrível, foi uma noite extremamente dolorosa, longa. Naquela noite Jesus estava já a sofrer por aquilo que estava para acontecer, que ele haveria de entregar a sua vida por amor aos seus filhos, por amor à sua igreja. Então toda a narrativa vai seguir nesse contexto do Getsêmani. Então Jesus é aprisionado e é levado para a prisão, é levado para um julgamento injusto, maldoso. Depois ele morre uma morte cruel, cravado naquela cruz. E todo esse contexto, cada detalhe dele, meus irmãos, faz a gente refletir. E não faremos isso, obviamente, agora, porque pelo menos dentro da nossa experiência, nós ficamos um ano falando desse tema lá em Portugal. E isso provoca na gente, desperta em nós uma recíproca, não na mesma altura, que a gente percebe como Cristo ama a igreja, quão caro foi o preço que Ele pagou por amor à sua noiva, aos seus filhos, ao povo de Deus. E deveríamos, meus irmãos, e devemos de fato olhar para o Senhor e olhar muito para o que aconteceu antes da cruz e durante a cruz, para que o nosso amor seja despertado por Ele, para que a nossa fé seja uma fé mais arraigada, para que a gente olhe mais para o Senhor com muita gratidão, porque ao percebermos o sofrimento dEle e olharmos o nosso próprio, nós perceberemos que o dele extravasa toda a medida de sofrimento que nós podemos considerar sobre o nosso. E ele tudo fez por amor a essa família, que é nomeada de igreja, ou em alguns outros textos, de noiva de Cristo. Então nós aprenderemos a amar mais o Senhor, e aprenderemos a dedicar-nos mais a Ele. E a igreja reunida a cada dia se dedicará mais no serviço de adoração e no serviço daquilo que Cristo instituiu a igreja para fazer, porque Ele não somente resgatou a igreja, mas Ele a resgatou também com uma missão. Uma missão. Logo depois da sua morte, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele convoca os discípulos, não é? Nós veremos isso mais aí na ocasião do culto, ao tratarmos da grande comissão. Mas Ele então manda os seus discípulos ir ter com Ele a tal lugar, e Ele dá a chamada grande comissão. Certamente não é a missão principal, porque a missão principal é que nós todos glorifiquemos a Deus e o gozemos para sempre, não é? Mas Ele tem um povo, que é essa igreja amada. Ele que morreu na cruz e deu uma missão pela igreja, que é narrada lá no Evangelho de Mateus, lá no último capítulo, do verso 18 até o verso 20. Ele nos ordenou para ir pelo mundo afora, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E essa missão não terminou. Ali foi a ordem para o início, não é? Então Jesus, Ele resgatou a igreja e deu à igreja uma missão, um trabalho. E essa missão, o seu terreno é imenso, é o mundo inteiro. Não há um palmo sequer desse terreno do mundo habitável que escape ao trabalho, ao privilegiado trabalho da igreja,
de dar uma palavra aos homens a fim de que eles conheçam a Deus como, não somente como Criador, mas também como Salvador e Senhor. Então, o privilégio da igreja é fazer isso. Então, Cristo não somente resgatou a igreja, mas a resgatou com uma missão. E quando nós abrimos o livro de Atos, nós passamos a ver esta missão em andamento. Os servos de Deus a cumprir a grande comissão. O livro de Atos, ele está a revelar-nos como Deus usou homens, mulheres, seus servos, mesmo em meio a muita crise, usou os apóstolos, sobretudo a Pedro e a Paulo, como é tão destacado nessas narrativas de Atos, para demonstrar, para deixar revelado como a igreja, como a sua palavra cresceu, enquanto seus servos obedeciam a sua palavra, e obedeciam no meio da crise, ou de muitas crises, entre elas a perseguição da igreja, narrada no capítulo 8. E a igreja, então, no livro de Atos, a gente percebe esse desenvolvimento da igreja do Senhor. Por isso essa declaração última desse verso que lemos, de Atos 6, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, a igreja estava a crescer. Mas quando Cristo foi para junto do Pai, ele deixou os apóstolos, que eram o fundamento da igreja. Cristo é a pedra angular, mas a doutrina dos apóstolos é o fundamento da igreja. A igreja está estruturada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, quando nós percebemos os ensinos dos apóstolos, nós percebemos que Cristo, ele que ama tanto a igreja, ele não deixou sua igreja só. Ele prometeu isso: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas ele também deixou gente para conduzir a igreja, para cuidar da sua noiva, a menina dos seus olhos. E nós percebemos isso já no livro de Atos. Eu vou dar um pulo, vou sair um pouco de Atos 6 e vou para a primeira viagem missionária, capítulo 13 de Atos. Se abrirmos lá, nós vamos perceber o contexto no qual a igreja passa a falar dos presbíteros. Então nós vamos percebendo aí como Deus, o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, ele conduz a sua igreja, essa igreja que vai servir, essa igreja que vai ser bênção para o mundo, porque ela vai anunciar aos homens a reconciliação com Deus através da obra de Cristo, aquela obra preciosa que ele realizou por esta amada igreja. Então, no livro de Atos, no capítulo 13, nos é dito, verso 1 até o 3, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, o que é Paulo, não é? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então aqui foi a ocasião onde a igreja reunida, a orar, a trabalhar, a servir ao Senhor. O Espírito Santo fala à igreja, e ali havia 5 homens, eram anotados 5 homens que eram os mestres da igreja, os profetas, ou seja, aqueles que interpretavam a Escritura. Não entenda aqui profeta como aquele que trazia novas revelações, mas que ensinava a revelação de Deus, que interpretava e ensinava a revelação de Deus. Então a igreja, dos 5 líderes principais da igreja, 40% é tomado. E quando a gente olha isso, a gente já pensa na importância que o Senhor deu para o anúncio das boas novas ao mundo. Ele tirou da igreja 40% daqueles líderes apontados, os mestres da igreja, para que eles saíssem daquela igreja local de Antioquia e fossem pelo mundo, fossem a fazer a obra que o Espírito Santo tinha separado para eles. Então nós lemos a narrativa, capítulo 13, 14, e percebemos então Paulo e Barnabé aí pregar em várias cidades, né? A ter boas e más notícias, porque Paulo chegou a ser perseguido, foi tido como morto, e eles percorreram várias cidades, e quando chegaram a um determinado lugar, aí já está no capítulo número 14, eu vos convido a abrir, aí no capítulo 14, eles passam a voltar para Antioquia. Lá no capítulo 14... E nós lemos assim, verso 23 em diante. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para ali. Então eles começam a retornar a Icônio, Antioquia, fortalecendo
ou seja, enquanto eles voltavam, o que eles faziam? Depois de anunciar o evangelho em várias cidades, voltaram fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-os em cada igreja a eleição de presbíteros. Então aqui que nós percebemos na Escritura, no Novo Testamento, sobretudo no livro de Atos, que o Senhor Deus, através do apóstolo, instituiu, ou ele passado a colocar em cada igreja uma liderança, os presbíteros, eles que haveriam de conduzir a igreja, de cuidar dessa amada de Cristo, da noiva de Cristo. E isso vai ser desenvolvido depois mais nas cartas seguintes do apóstolo Paulo. Ele vai falar das características desses líderes, vai falar do papel que é grandioso, e nós, muito provavelmente, a maior parte da igreja não percebe a grandiosidade, a importância do papel desses líderes, que Cristo ordenou para cuidar, para proteger, para educar esta amada dele. Nós podemos sentir um pouco desta importância quando nós lemos Paulo a falar a um jovem pastor Timóteo, e eu convido-vos a abrir, quando ele fala na segunda carta, Paulo vai falar da importância da Escritura para Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 3, verso 16 e 17, Paulo havia admoestado Timóteo, falava: olha, nos últimos tempos virão dias difíceis, os homens serão amantes de si mesmos. E Paulo faz uma descrição que a gente parece que Paulo estava falando exatamente para a nossa época. E Paulo então instrui Timóteo, ele que já era fiel, mas para ele continuar fiel no ensino da palavra. Então, no verso 16 e 17 aí da segunda carta, capítulo 3, ele fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e tudo isso tem uma finalidade, diz Paulo, para o pastor, para o presbítero Timóteo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para que o homem seja preparado, seja habilitado para tudo aquilo que é bom, para servir, para ser bênção. Ele carece da Escritura. E os presbíteros, então, um dos aspectos da missão do presbítero é exatamente tomar a Escritura para ensinar, para alimentar, para fortalecer a igreja. Então Paulo usa aqui 4 ideias que são riquíssimas, quando ele fala, por exemplo, que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. A palavra aqui, que é uma tradução perfeita, é doutrina, é a ideia de ensinar os factos acerca de Cristo, ensinar aquilo que é a verdade. Então, um dos papéis dessa liderança que conduz a igreja amada de Cristo é ensinar a verdade. Depois ele usa a palavra repreensão, ou seja, a ideia dessa palavra no grego é tratar de comportamento que está em desacordo com a doutrina, ou seja, os presbíteros têm que ensinar a verdade e ao mesmo tempo eles tratar, ou seja, corrigir, exortar a igreja naquilo que ela faz que está em desacordo com a verdade, em desacordo com a doutrina. A pessoa pode ter boa doutrina e uma má prática, uma prática contraditória à doutrina. Depois ele também fala de correção, não é? Que a Escritura é útil para a correção. A ideia de correção é corrigir agora conceitos errados, conceitos errados sobre doutrina. A pessoa pode ter uma boa doutrina e agir contra a doutrina, ou ele pode ter uma má doutrina, uma doutrina que não confere com a Escritura. E os presbíteros precisavam ensinar a igreja a fim de corrigir pensamentos equivocados, conceitos errados sobre doutrina. É por isso que a igreja se dedica tanto a estudar a palavra, para que a gente tenha uma doutrina, um ensino correto. Mas depois ele fala também que ela serve para a educação na justiça, ou seja, para aplicar a doutrina à vida, para aplicar o que é certo de forma certa à vida, em todas as áreas da vida. Então, o papel desses primeiros homens ordenados que Cristo, que ama a sua igreja, instituiu para conduzi-la, envolve este trabalho imenso com a Escritura. É colossal, a vida não dá conta. Mas o Senhor Jesus Cristo também, meus irmãos,
ele agora no livro de Atos, ele vai instituir através dos mesmos apóstolos os diáconos. Mas vamos fazer uma breve pausa, meus irmãos, porque nós precisamos resgatar na presente geração, na época em que vivemos, meus irmãos, precisamos resgatar o nosso amor, o nosso apreço por aqueles a quem Deus instituiu na igreja como presbíteros dela, como anciãos dela. Isso a princípio parece não ter conexão com o trabalho missionário, todavia quando lemos o livro de Atos nós percebemos que na verdade as coisas têm um nexo causal aqui. A igreja vai avançar bem e vai avançar forte se ela seguir princípios simples que Cristo estabeleceu. Ele deu a grande comissão, mas para que a igreja caminhe nessa grande comissão, foram colocados sobre ela governo. O governo para encorajar, para ensinar, para admoestar, para proteger a igreja e fazer tudo o que Cristo quer para o bem da sua amada. Então é simples, ele colocou estes homens que a igreja é quem escolhe, a igreja é convocada a observar estes homens que haverão de ser por ela mesma eleitos para o seu próprio bem. Nós precisamos resgatar isso, porque estamos a viver numa época de crise de autoridade no mundo evangélico, de crise eclesiástica, hoje há uma grande confusão e nós sofremos isso bastante lá em Portugal, que as pessoas não sabem exatamente o que é ser igreja. Então há fórmulas mirabolantes que são tentadas de se implantar para fazer a igreja crescer, quando os princípios estabelecidos pelo Senhor são princípios simples. É a pregação fiel da palavra, é o fundamental. É a igreja reunida para adorar com sinceridade de coração, e ela ser governada por pessoas escolhidas por Deus, por homens idôneos. E estes homens têm uma responsabilidade imensa. Então é necessário, meus irmãos, que nós resgatemos o valor, a importância, o grande apreço que nós devemos ter pelos presbíteros da igreja. E vice-versa também, os presbíteros precisam amar de todo o seu coração a igreja, porque essa igreja é nomeada na Escritura de nada menos do que a noiva do Cordeiro. E eles haverão de prestar contas ao Cordeiro. Então eles precisam zelar pela noiva, que está a ser preparada para o dia do casamento, quando Cristo voltar. E essa igreja, então, ela será saudável. E para que seja saudável, um dos aspectos é que ela tenha bons líderes, porque Cristo governa a sua igreja, Ele conduz a sua igreja, que Ele comprou com altíssimo preço, através de servos ordenados, e o primeiro que nós destacamos são os presbíteros. Mas Ele também chamou diáconos. E esse texto que nós chamamos a atenção, e eu peço que os irmãos olhem para ele, capítulo 6 de Atos. A igreja estava a crescer. E muitas igrejas olham para trás e nós gostamos de ler o crescimento da igreja no livro de Atos. E como Deus abençoou aquele povo, o seu povo naqueles dias, e o fez prosperar aos nossos olhos numa leitura rápida do livro, de uma forma muito rápida, quando na verdade não foi tão rápido. Embora nós leiamos textos em que a gente lê que a pregação de Pedro, já há milhares, não é? Vieram à fé, a igreja cresceu em alguns momentos de forma muito rápida. Mas aquela viagem missionária de Paulo que nós agora citamos, a gente não tem precisamente o tempo de duração, mas alguns especulam que duraram anos. Durou anos a primeira viagem, 2, alguns falam até de 3 anos, de forma difícil, dura, mas surgiram igrejas nesses anos. E nesse texto ele também fala do crescimento da igreja. Ele diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, a igreja estava a crescer, mas no meio de crescimento, onde tem gente, meus irmãos, temos problema, porque o coração do homem é pecador por natureza, né? A nossa natureza é assim. A gente, quando fica muito perto das pessoas, começa a dar choque, começa a ter dificuldade, né? Basta você olhar para o espelho, você começa a achar que seu cabelo não está bem penteado, que caiu um bocado, que estão brancos, e imagina depois que casa, aí um briga com o outro, né? Sempre vai ter ocasiões que é aquelas dificuldades no relacionamento, e quando tem filhos,
há aquelas dificuldades que surgem porque a natureza humana ela é inclinada para o pecado, e nós temos que lutar contra a natureza humana, contra a nossa velha natureza, não é? E a igreja é composta de pessoas assim, na igreja primitiva, mas a igreja está lá a crescer, e surge uma dissensão, uma briga entre aqueles que eram da cultura helênica, ou seja, que ouviram o evangelho na língua grega, que estavam envolvidos com a cultura e os costumes gregos, e os outros que estavam envolvidos numa cultura hebraica contra os hebreus, porque ambos achavam que as suas viúvas não estavam a ser bem cuidadas pela igreja, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então a igreja estava em crise. Põe atenção, coloquemos atenção nisso, meus irmãos. Os apóstolos estavam sobrecarregadíssimos. Eles oravam, eles fizeram as viagens missionárias, eles pregavam de um lado para o outro. Foi sobre o ombro deles que Cristo deixou os cuidados da sua amada igreja, até que então os presbíteros vão ter esta responsabilidade. E agora há uma crise no meio do povo de Deus, que a gente não quer que exista, mas há. E ali houve essa crise, algo desagradável. Então os apóstolos chamaram a igreja e falaram: irmãos, não é razoável que a gente abandone a palavra, o ministério da palavra. Quando ele fala do ministério da palavra, ele fala o grego é diaconia da palavra, para servir as mesas, ou seja, a diaconia das mesas, é a mesma palavra, a mesma base. Ou seja, não é razoável a gente deixar o serviço da palavra para servir as mesas. Seria bênção os dois, servir a mesa, ou seja, socorrer a igreja nas questões de ordem material, que também é algo espiritual, e também conseguir dedicar tanto tempo para o anúncio da palavra, que, como já vimos lá pela declaração de Paulo a Timóteo, exige muito daquele que ensina a palavra. Então não é razoável. Então escolham entre vocês, escolhem entre vós 7 homens. Aí os apóstolos começam a dar, Paulo não está aqui na cena ainda, ele vai surgir depois, ele começa a dar alguns aspectos do caráter desses homens, né, que sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Na verdade, essa lista não termina aqui. Há muitas outras características que são exigidas dos diáconos, aqueles que haveriam de servir a igreja. E a igreja ouviu os apóstolos, diz a Escritura que o parecer agradou, diz lá o verso de número 5, o parecer agradou a toda a comunidade. Então, a comunidade, os irmãos elegeram e dá aqui o nome de 7 homens. Uma característica interessante desses 7 nomes: havia uma dissensão entre os helenistas e os hebreus. Se você pesquisar os 7 nomes, você vai descobrir que todos os diáconos eram de cultura helênica. Isso é admirável, porque aqueles que estavam a reclamar de uma coisa que parecia ser justa, a igreja detectou e encontrou 7 homens de cultura helênica, ou seja, daqueles que estavam a murmurar, e elegeu deles os 7 diáconos. Isso chama a nossa atenção, não é? Não houve ali uma disputa entre os grupos, como quer dizer, não, o nosso grupo precisa continuar forte, não é? Então nós vamos eleger aqui diáconos hebreus, mas todos os diáconos foram os helênicos. Havia harmonia na igreja, meus irmãos. Uma outra característica interessante para essa que quero chamar a atenção é porque Deus aprove a ele fazer a sua palavra ser escrita nas línguas que nós temos, ou seja, nas línguas originais, o hebraico e o grego. E o grego tem uma característica interessante, não faz parte da nossa língua, da nossa cultura isso, mas no grego faz. E qual é a característica? No grego, quando uma lista de nomes é dada, é como se Deus estivesse a dizer para você: ó, põe atenção, atente para os primeiros nomes. Atente para os primeiros nomes. Aí então vem a lista.
que a igreja escolheu Estevão e Filipe. Olhe para esses dois nomes. Deus quer que nós olhemos para eles. Por que Deus quer que nós olhemos para eles? Porque Ele passa a falar deles depois. Então, se você colocar o teu dedinho aí, não é, no capítulo, no verso de número, onde está a lista de nome, dos nomes deles, aí no verso 5, vai lá Estevão, aí você vai na narrativa de Atos, olha lá o cabeçalho do verso 8 em diante. O verso 8, Estevão cheio de graça e poder, então passa a falar de Estevão. Aí é uma narrativa sobre Estevão. Aí ele avança no capítulo 7, um imenso discurso de Estevão, aí vem a morte de Estevão. Capítulo 8 começa com o assentimento de Paulo com a morte de Estevão. Aí vem a perseguição da igreja, que tem a ver com a morte de Estevão. No capítulo 8, verso 4, em diante, o foco vai para aquele segundo nome que nós temos na lista, que é Filipe, não é isso? Então, a narrativa, quem está a escrever, Deus está a fazer registrar a sua palavra inspirada, usando homens que Ele escolheu para isso, para fazer registrar a sua vontade. Então, no capítulo 8, verso 4 em diante, chama-nos a atenção para Filipe, e ele vai pregar entre os samaritanos. Ou seja, Deus começa a nos mostrar a importância dos diáconos para a igreja, como eles são preciosos para a igreja. Cristo não só instituiu presbíteros para o governo e para todos aqueles aspectos, faz parte da grande missão deles, pesada missão que eles têm, mas Ele também instituiu diáconos para cuidar da sua noiva, para cuidar daqueles que são frágeis no meio da igreja de Cristo. E no caso aqui, as pessoas mais frágeis eram as mulheres viúvas, não é? Nós não estamos aqui, não temos no texto tudo que diz respeito às necessidades materiais da igreja. Para isso nós teríamos que ir mais avante no Novo Testamento e no Antigo Testamento, para ver o povo de Deus, o povo israelita, para ver como é que o povo lidava com aquelas pessoas mais carentes. O fato é que Deus, Filho, instituiu diáconos para cuidar da igreja. E Ele destacou 2 homens. E eu quero convidar os irmãos a, durante o dia, antes do culto à noite, ler a história desses 2 homens. Percorra o livro de Atos, esses capítulos que apontamos, e depois pule lá para o capítulo 21, quando vai voltar a falar de Filipe. Então você vai perceber que estes homens devem ter servido de grande encorajamento para a igreja, a começar por Estevão, porque Estevão, logo depois da sua eleição, quando falamos logo depois, nós estamos aqui estabelecendo um curto espaço de tempo, mas na narrativa foi logo depois, a Bíblia chama a atenção para Estevão. Ele foi levado por pessoas que eram contra o cristianismo, que o cercaram, aqueles que são aqui nomeados no verso 8 em diante, no verso 9, de libertos, os sirineus, alexandrinos, os da Sicília, da Ásia. Eles se levantaram contra Estevão e queriam, estavam a confrontar Estevão e a falar mentiras sobre Estevão. Estevão então passa a defender a fé, passa a defender, a falar que Cristo é o Messias prometido. Então este diácono mostrou-se homem extremamente capaz de articular conhecimento da palavra de Deus, para fazer apologia de Cristo, apologia da fé, diante de pessoas com alto conhecimento do ensino da religião judaica. E isso por si só já cativa-nos a atenção. E ele então vai fazer um discurso, você vai, olha, passe os olhos no capítulo 7, é o discurso de Estevão enorme. Um homem que está sendo confrontado naquele momento, que desembocará com a sua condenação de morte, ele está cheio da palavra, e é de um diácono. E nos diz a narrativa que Paulo consentiu com o julgamento que fizeram de Estevão, porque depois de Estevão fazer a sua declaração de fé, de fazer a apologia de Cristo, o condenam à morte. E Paulo, é como se Paulo dissesse, porque diz assim, o primeiro verso do capítulo 8 diz assim: e Saulo consentiu na sua morte. E como quer dizer? É isso mesmo, matem Estevão, vamos matá-lo.
Saulo, que depois é Paulo, convertido no capítulo 9, na narrativa de Atos, né? E ato contínuo, verso de número... No mesmo verso, no segmento do verso 1 de Atos 8, e que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. A igreja passa a ser perseguida. A igreja que conhecia os seus diáconos, a igreja que sabia das suas qualificações, a igreja que os elegera, a igreja que sabia da morte de Estevão, agora, no meio daquele contexto, naquele dia, levantou-se uma grande perseguição e Paulo passou a assolar a igreja. E todavia nos diz o verso de número 4, que entre meio os que foram dispersos iam pregando a palavra por todo lado. Então a igreja cresce, vai sendo bênção no meio da perseguição, no meio da dificuldade, porque ela vai pregar a palavra de Deus, sendo luz para as nações, para aqueles lugares dentro do Império Romano. Sabemos disso por causa de Romanos 16, que nos fala como a igreja espalhou-se, né? Paulo vai falar desse grupo grande que estava espalhado no Império Romano. Então nós vemos ali que tudo, o start, o início, a válvula propulsora que desencadeou foi esse contexto do testemunho de um diácono. Faz com que a igreja avance e avance cheia de coragem. E esses diáconos, deixa eu usar agora o plural, todos eles serviram a uma finalidade inicial, que foi mitigar, diminuir a crise que existia na igreja. Porque a igreja, depois da eleição dos diáconos, passou a crescer, a palavra crescia, o número de discípulos começou a aumentar. Já era grande, começou a crescer, foi desenvolvendo ainda mais. A igreja estava em harmonia. E quem é que Deus usou para colocar a igreja em harmonia? Os diáconos. Normalmente nós associamos o papel do diácono a coisas importantes, mas que ainda são secundárias, que é a organização, por exemplo, do lugar do culto, que é importante, mas há obras ainda mais importantes. Eles servem para mitigar crises dentro da igreja, eles têm um papel para mitigar, para diminuir tensões dentro da igreja. Olha o que fez Filipe. Quando você abre o capítulo 8, verso 4 em diante, diz que, aqui no meu cabeçalho está assim, nós sabemos também o conteúdo do texto, que Filipe vai pregar para Samaria, nas aldeias de Samaria. Quem era samaritano, meus irmãos? Os judeus e os samaritanos, desculpe essa figura de linguagem, não se bicavam, né? Havia uma briga entre eles não se davam bem, tanto é que quando Jesus estava no poço de Samaria, ele pede para uma samaritana, olha, traz água, e a mulher fica admirada, como é que o senhor pode pedir água para mim, sendo tu judeu? Aí tem lá um apóstolo a dizer que, olha, os judeus e os samaritanos não se davam bem, havia uma briga. E quem é que está pregando aos samaritanos? O diácono Filipe, o segundo da lista. Deus estava a usar Filipe para levar o evangelho aos samaritanos. E leia a narrativa, você vai descobrir que eles se alegram, a alegria, verso de número 8, e houve grande alegria naquela cidade, e passa a haver conversão entre os samaritanos. E quando os apóstolos em Jerusalém sabem que os samaritanos vieram à fé, eles mandam Pedro e João para lá. Então por que esse texto é tão importante para nós, sobretudo nessa manhã, meus irmãos? É que Cristo, o nosso Redentor, Ele resgatou a sua noiva, a sua igreja, para fazer dela bênção para as nações, para que a igreja não só ser bênção, mas ela ser conduzida por homens que Deus escolhe, e escolhe através da igreja, homens ordenados, presbíteros e diáconos, que vão cuidar da igreja internamente, vão zelar pela doutrina, vão zelar pelas causas entre os irmãos, pelas necessidades reais dos irmãos, mas eles também vão cuidar dos assuntos externos, ou seja, eles vão propagar a fé da porta para fora, e estes homens serão fonte de encorajamento para nós. E eu me sinto aqui, meus irmãos, ao terminar estas palavras, eu me sinto um tanto quanto envergonhado. Partilhei isso com o nosso irmão presbítero ontem, eu me sinto envergonhado.
Eu fui pastor em São Paulo, capital, lá na região da Paulista, depois fui para o interior de São Paulo, Martinópolis. Fui pastor por 2 temporadas lá e depois Andradina também. E todas essas igrejas precisavam eleger diáconos e presbíteros. E eu pegava uma folhinha das minhas pesquisas bíblicas, e a folhinha era dividida, né? Os presbíteros têm mais textos na Bíblia, e depois os diáconos, né? E eu levava ali no máximo 30 minutos para instruir a igreja e achava que o meu trabalho tinha sido feito. E eu me envergonho, meus irmãos, porque eu não percebi a grandeza do papel desses homens. A grandeza, como Deus usa, como Cristo conduz a sua igreja para ela ser bênção, e Ele conduz a sua igreja através de servos ordenados, escolhidos pela igreja. Nós precisamos voltar a isso, meus irmãos, a dar o devido valor, a forma como Cristo abençoa as nações. É uma forma simples, a igreja pregar, a igreja ter uma liderança comprometida com Ele, comprometida com a sua palavra. Por isso, em poucas palavras, quero dizer que nós precisamos, para servir bem, para fazer do nosso papel como igreja, nós precisamos de bons relacionamentos. Bons relacionamentos a começar pelo Senhor, que morreu por nós. Amá-lo de coração, com todas as forças da nossa alma, do nosso coração, com todo o nosso entendimento. Precisamos amar aqueles que Cristo coloca na direção da igreja, os presbíteros. Precisamos amar os nossos diáconos. Precisamos encorajá-los, porque agradou a Cristo estabelecer esses homens na igreja para o bem dela. Em contrapartida, os presbíteros e diáconos precisam se relacionar bem com o Senhor, amar de coração o Senhor, porque Cristo estabeleceu estes homens não somente para governar, para cuidar da igreja, mas eles servem de modelo para a igreja. E todos aqueles que são presbíteros e diáconos sabem disso, que nós somos pessoas imperfeitas. Nós erramos em muitas coisas, e nós precisamos amar mais o nosso Redentor, nos humilhar diante dele, pedir forças, bom ânimo, que ele nos faça crescer mais na sua graça e no conhecimento dele, para que a igreja seja abençoada. O Senhor Jesus Cristo faz a sua obra desenvolver-se nesse mundo, meus irmãos, à medida que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, mas o modus operandi que Ele estabelece na sua palavra é um modo simples. E queira o Senhor, meus irmãos, despertar-nos para valorizar aquilo que Cristo valoriza, para dedicar o nosso tempo, a nossa atenção àquilo que Cristo dedicou a sua atenção. Que Deus nos ajude, meus irmãos, como noiva de Cristo, a termos primeiramente bons líderes e a sermos encorajados por eles, para que a nossa missão neste mundo possa se desenvolver com muita coragem, muita intrepidez. Queira o Senhor despertar mais Estevãos, queira o Senhor despertar mais Filipes na sua igreja, homens de fé, homens cheios de sabedoria, homens de coragem, e que isso sirva de coragem, de encorajamento para nós todos. Deus nos abençoe, meus irmãos.